Como pode isso? Beoilvon estava chocado. Ele não conseguiu superar o medo que tomou conta de seu corpo por causa de Mumu. Então ele perdeu o controle de sua boca. O relacionamento era puramente monetário. Então não importava para ele. Ele também não era conhecido por ser leal ou autossacrificante. Mas essa situação era constrangedora. Esse cara. Ele não pode ser humano. Certo? Eles levaram menos de meia hora para voar até a capital. Isso era impossível até mesmo para os melhores usuários de trabalho de pés leve e era inédito para aqueles capazes de movimento do vazio. Para chegar aqui em tão pouco tempo. O velho Yang Yongmil, dono deste palácio, franziu a testa ao ver isso. Dos 6 departamentos que administravam a terra, ele era o chefe do Ministério das Finanças e trabalhava diretamente para a família imperial. Ele dominou a esfera política do palácio depois de trabalhar nele por mais de 30 anos. Ele também foi um dos 3 principais contribuintes para a entronização do atual imperador e também era o pai da consorte imperial. É aquele velho? Mumu perguntou ao atordoado Beoilvon. Beoilvon não tinha certeza de como responder a isso. Se ele confirmasse, a identidade de seu empregador seria exposta. E seu nome como um grande guerreiro seria manchado. Parece que você quer ter suas costas torcidas. Sim. É ele. O orgulho de Beoilvon desabou instantaneamente sob a ameaça de Mumu. Ele não tinha dúvidas de que esse monstro poderia realmente fazer isso. Ele já tinha 74 anos e passar por dor era mais assustador do que humilhação. Naquele momento. Inimigo. Protejam o ancião Yang. Svi. Guerreiros designados para guardar o palácio começaram a convergir para o local onde eles estavam. Os guerreiros se reuniram de maneira ordenada e cercaram o Mu ainda disfarçado. Yang Yongmil, que se livrou da surpresa com a situação quando seus guardas chegaram, perguntou. Velho Beoil. O que é isso? Beoilvon não conseguiu responder à sua pergunta. Esta já não era mais uma situação em que eles poderiam apenas se olhar e conversar. Um homem de meia idade vestindo roupões azuis ficou ao lado do velho. Ancião. Você está bem? Mensageiro. A tropa mensageiro estava encarregada da comunicação entre o imperador e os salões financeiros. Munkyon poderia ser considerado a mão direita de Yang Yongmil e estava na 4ª posição dentro da tropa mensageira. Apesar de terem a mesma idade, ele estava ativo em Murim. Ao contrário de Beoilvon, ele não possuía um título como parte dos 10 primeiros. Mas ainda assim era um trabalhador esforçado. E com sua aparição, Yang Yongmil finalmente pôde falar com confiança. Os guerreiros aqui eram todos guerreiros de primeira classe. Então ele estava confiante de que eles poderiam lidar com essa situação. E você não pode lutar contra esse homem. Beoilvon estava tentando dizer isso com seus olhos já que ele não podia falar abertamente. Como esperado, seu aviso não conseguiu ser comunicado. Yang Jangmyeon se levantou com as mãos atrás das costas e perguntou a Yu Xion, um guerreiro entre seu séquito. O velho Beoil parece ter decidido mudar a direção para onde sua espada aponta. Ao ouvir isso, o homem de meia idade perguntou agudamente. Você o conhece? Eu não sei. Mesmo quando eu estava ativo. Eu nunca o vi antes.
E se ele subjugou Beoilvon? Ele não pode ser uma pessoa comum. Um estranho. Estranho? A intimidação. A sensação que ele dá é apenas abaixo de um guerreiro de primeira classe. Mas ele derrubou Beoilvon? Yuxion não conseguia entender isso. Ele não podia ser descuidado por causa disso. O vapor subindo do corpo do inimigo também era extremamente intimidante. Ele pode ser subjugado? Eu não tenho certeza. Yuxion estava sendo honesto. Havia aqueles cujos níveis de energia não podiam ser compreendidos com apenas um olhar. Mesmo se esse oponente não parecesse muito. Ele ainda derrubou Beoilvon. Não podemos entrar em uma luta. Yuxion deu um passo à frente e declarou: Eu sou Yuxion das tropas mensageiras. Se você conhece as regras das planícies centrais, então revele seu nome. Pelo menos se ele soubesse seu nome, ele poderia identificar essa pessoa. No entanto, Yang Yongmil não gostou de como essa cena fez seus homens parecerem como se estivessem se rebaixando. Como você pode agir assim com essa pessoa sem modos? Nisso, Yuxion sussurrou baixinho: Ancião. Se essa pessoa foi quem fez o velho Beoilvon entrar nesse estado, então ele provavelmente é forte. A pessoa mais forte aqui. Provavelmente. Pode ser melhor convencê-lo do que ser arrogante sobre isso. Mais forte do que os 20 melhores guerreiros? Yang Yongmil era um funcionário do Estado. Mas também tinha a reputação de ser bem versado sobre os 20 melhores guerreiros. Ele ouviu dizer que cada um deles era habilidoso em suas próprias coisas. Ouvindo o conselho de seus homens, Yang Yongmil tocou sua barba. Como Yuxion disse, apaziguar um guerreiro forte não era uma má jogada. Afinal, não era todo dia que você tinha a chance de encontrar alguém que pudesse deixar Beoilvon nesse estado. Yang Yongmil assentiu. Vá em frente. Com essas palavras, Yuxion levantou a voz. Esta pessoa aqui é o estimado pai da consorte imperial e altamente considerado por muitos guerreiros. Você está na presença dele agora. Então, mas antes que ele pudesse terminar suas palavras, Mumu o interrompeu. Não me importo. Aquele velho mandou esse aqui para o rio? Velho? Todos ao redor dele franziram a testa ao ouvir as palavras de Mumu. O homem parecia ser um homem de meia-idade com uma expressão dura. Mas sua voz e palavras pareciam jovens e ingênuas. Enquanto eles se perguntavam entre si, Mumu disse: Eu vim aqui para dar um aviso porque vocês estão constantemente enviando pessoas e me incomodando. Aviso? Sim. Para dizer para vocês pararem. Mas mesmo se eu avisar vocês, vocês continuarão enviando pessoas. Certo? Ah. Até mesmo Yang Yongmil ficou pasmo com isso. Como ousa esse bastardo atrevido vir ao seu lugar? Um dos 3 principais poderes desta nação. E questioná-lo. Não havia como um homem que era hostil desde o início sequer considerar se aliar a eles. Convencido. Ele balançou a cabeça desta vez. Isso só fez Yuxion suspirar. Ele só queria evitar uma luta tanto quanto pudesse. Mas isso parecia uma causa perdida. Então Yuxion puxou sua espada da bainha.
Yuxion apontou a ponta de sua espada para Mumu e declarou: Não tenho escolha, já que o senhor a quem sirvo repudiou sua grosseria. Vamos competir. Pet. Assim que ele declarou isso, Yuxion avançou em direção a Mumu como um raio. Aqueles que viram isso exclamaram todos. Sua velocidade era esperada de uma pessoa conhecida por ser tão habilidosa quanto os 10 melhores guerreiros. Espada do Destino Tai. Quarta forma. Espada da Integridade. A espada de Yuxion, que estava brilhando azul, voou em direção a Mumu. Mumu, no entanto, não se moveu nem evitou isso, mas simplesmente ficou lá parado. Bastardo atrevido! Será que ele realmente pensou que poderia evitar isso quando eles estavam tão próximos? Se ele pensava isso, então era um grande erro. Tchan! Os olhos de Yuxion se arregalaram quando sua espada, que deveria ter perfurado o peito de Mumu, quebrou. Isso! O que foi isso? Você tem um corpo de Diama. Eu... Antes mesmo de terminar sua pergunta, Mumu agarrou Yuxion pela cabeça. Isso chocou e o fez tentar cortar o pulso de Mumu. Mas era algo que sua espada intacta não podia fazer. Uma lâmina quebrada também não tinha esperança de fazê-lo. O resto de sua lâmina também se quebrou em nada. Yuxion, então, decidiu que chutar seria o próximo método. Mas antes que isso pudesse acontecer, sua cabeça foi esmagada. Todos que estavam assistindo a isso ficaram completamente chocados. Quem poderia pensar que Yuxion, o mestre da espada Tai, morreria com sua cabeça sendo esmagada depois de ser incapaz de usar adequadamente sua espada? Baki! Que monstro! Byoilvon estava ainda mais apavorado agora. Yuxion era alguém contra quem ele teria dificuldade em lutar. Mas esse homem o matou tão facilmente quanto esmagar um inseto. Shak! Mumu enxugou o sangue de sua mão no chão. Yang Yongmyun, que estava sem palavras, decidiu dar sua ordem. Matem esse Ro. Estrondo. Uk. Mas ele também não conseguiu terminar suas palavras quando Mumu apareceu na frente dele instantaneamente. Vendo isso, Munkyun sacou sua espada e tentou decapitar Mumu. Isso! Chan! Mumu agarrou sua espada sem sequer olhar para ele, deixando seu rosto pálido. Esse homem era um monstro além do senso comum. Não tinha como ele ir contra isso. Você é um mestre da academia? Você acha que um mestre daquele lugar, apoiado pela nação, estará seguro se tocar o membro do Palácio Imperial? Com base nas informações que recebeu, Munkyun adivinhou que Mumu era um mestre da academia. Como a academia foi ajudada por reduções de impostos e apoiada pelo imperador anterior, ele pensou que suas palavras seriam ouvidas. Mas, então, o que você quer que eu faça? O quê? Vocês é que me tocaram primeiro. E não importaria se ninguém soubesse quem fez isso. Certo? Munkyun ficou chocado com isso. Ele não podia acreditar que alguém ousasse dizer isso aqui. Nesse momento, Mumu colocou o dedo na testa de Munkyun e estalou levemente os dedos. Pak! A força era tão forte que a cabeça de Munkyun voou. E seu corpo caiu manco enquanto jorrava sangue. Vendo isso,
Yang Yongmin endureceu, incapaz de se mover. De onde veio esse monstro? Yang Yongmin sentiu suas calças ficarem molhadas. Nunca tinha sentido tanto medo na vida. Embora fosse velho, não era como se ele tivesse perdido o controle de seu corpo ainda. Mas ele não conseguia controlar esse medo. Mumu então estendeu a mão para ele, chocando Yang Yongmin e fazendo-se ajoelhar no chão enquanto implorava com todas as suas forças. Eu errei. Grande homem. Por favor. Me poupe. Seu rosto ou orgulho não importava. Ele só queria sobreviver. Esse velho estúpido fez uma coisa tola. E se você quiser, eu lhe entregarei todas as minhas coisas. Por favor, me poupe. Tac. Mumu colocou a mão na cabeça de Yang Yongmin e falou baixinho para ele, sem emoção. Você deveria ter dito isso antes.